Fala, meu aluno. Fala, minha aluna. Aula 01, associações, um assunto que sempre tem na prova da Fundação Carlos Chagas, especialmente quando esse assunto, especialmente quando na prova é para os cargos dos tribunais. Então vão ser 15 exercícios que eu vou fazer com você, resolvendo cada um no método passo a passo, que é para você dominar esse assunto e não ter como, se ele cair na prova, você não acertar. É esse o meu compromisso, foi isso que a gente combinou da primeira aula. A última aula é totalmente focado na banca FCC para esse concurso do TRF3, tanto para as carreiras de técnico como para a carreira de analista, tá? Então eu não vou tomar muito seu tempo, vou ficar pequenininho aqui, quase que eu sumo, e a gente já vai sair fazendo as aulas aqui, resolvendo as questões, tá? Então, associações é um assunto muito frequente nas provas de raciocínio lógico da Fundação Carlos Chagas. Existem vários modos de resolver esse tipo de questão. O método que eu vou aplicar é o método que eu sempre usei. Eu trabalho, ensino e fiz concursos com raciocínio lógico por muito tempo. E a gente vai evoluindo dentro dos métodos. E o método que eu tenho aqui é o método que, depois que eu comecei a usar, eu nunca mais errei uma questão de associações. Algumas questões, elas dão uma travada, porque elas não dão todos os elementos. A gente precisa criar algumas hipóteses e verificar nas alternativas. Mas do universo que eu vi da FCC, essa questão não aconteceu. Todas as questões que eu trabalhei foram bem objetivas. Aplicando enunciado com o método, eu garanto que você chega na resposta. Mas fica aqui o canal aberto. Se você pegar uma questão que você não conseguir resolver pelo método, entre em contato com o professor para eu ver o que aconteceu e a gente disponibilizar essa resolução para todo mundo que adquiriu o curso, tá? Lembrando que o grupo está aberto para esse tipo de discussão. Então, deixou lá no grupo, o professor vai sempre olhar e a sua dúvida eu vou tirar em 24 horas. Esse é o compromisso também. Não é para ficar com dúvida. Aluno meu, aluna minha, não tem dúvida. Beleza? A gente vai fazer o que nesse método que o professor vai trazer para vocês? A gente vai criar uma tabela onde vai colocar nomes e características para todos os nomes. A mesma qualidade, a mesma característica, certo? Quando eu identificar uma característica que pertence a alguém, a gente tem que eliminar a linha e a coluna. Sempre, sempre. É isso que não pode deixar de fazer. Então, você identificou uma qualidade a alguém, uma qualidade ao Eduardo. Você vai circular, vai destacar essa qualidade e vai riscar as demais qualidades na linha e na coluna. Se esquecer de fazer isso, vai dar problema. Então, sempre faça isso. Agora já estão, mentalizar a partir de agora. Identifiquei uma qualidade, identifiquei uma característica. Eu vou eliminar na linha e na coluna, tá? Atentar para o que a questão diz sem dizer. É meio engraçado essa parte aqui, mas é muito comum nas questões. São afirmações que ele faz, que ele fala, certo? E que ele não fala. Um exemplo seria isso aqui, ó. A informação informa que o irmão de Marcos é o mais velho e o engenheiro. Ele está falando do irmão do Marcos, certo? O irmão do Marcos é mais velho e é o engenheiro. O que ela está dizendo sem dizer? O que ela disse claramente é o irmão do Marcos, que é mais velho e engenheiro. Mas o que ela também disse? Que o Marcos não pode ser o mais velho e não pode ser o engenheiro. Isso é muito comum em provas, muito comum quando se trata de associações. Então, toda vez que eu fizer uma afirmação e falar, a irmã de Cláudia é médica, eu estou dizendo que a Cláudia não é a médica. É isso que o professor fala de dizer sem dizer. Fechou? Eu falar, o irmão do Cláudio é corintiano. Significa que o Cláudio não é corintiano. É isso, tá bom? Então, muito comum a gente ver esse tipo de afirmação. Já vai fazer aqui nos exercícios. Leu isso, já sabe. É o que a questão disse, sem dizer. Vamos seguir. Os primeiros exercícios aqui, eu vou fazer eles montando uma tabela como eu gostaria que vocês fizessem. Os outros, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já vou trazer a tabela pronta, tá? Mas vamos lá. Alberto, Breno e Carlos têm estados civis diferentes. Um é casado, outro é solteiro e o terceiro é viúvo. Não necessariamente nessa ordem. Isso é importante. Ele vai fazer 3 afirmações, 3 características das 3 pessoas. Se forem 4 pessoas, vão ser 4 características. Né? Sempre o número de características igual ao número de pessoas. E vai dizer que não é na ordem. Então a gente não pode querer associar porque eu falei primeiro é o primeiro, jamais. A gente vai pensar que é aleatório, tá? Não tem ordem. Além disso, um formou-se em engenharia, outro em medicina e o terceiro em administração de empresas, não necessariamente nessa ordem. Sabendo que o médico é casado, o administrador é viúvo e Breno é solteiro e Alberto é viúvo, é correto afirmar. O que a gente vai fazer na prova, tá? Isso aqui já é como se fosse para a prova.
A gente vai colocar os nomes. Então, a gente vai colocar aqui o Alberto. Vamos colocar aqui o Breno. E vamos colocar aqui o Carlos. Certo? Agora a gente vai colocar as características para eles aqui. Então, vamos fazer uma coluna aqui, vamos dar uma separada. Quais são as características? Um é casado, o outro é solteiro e um é viúvo. Eu vou sempre colocar aqui e dar uma resumida. Na prova é bom, não precisa escrever tudo, até porque o rascunho, às vezes, te oferece muito espaço. Então, coloca ali umas letras que te permita identificar o que é cada uma das características. Eu não gosto de colocar só inicial, não, porque às vezes fica só C, S, V, a gente se perde, a gente precisa dialogar com a questão, tá? Então, eu gosto de ver CAS e falar casado, não C, tá? Aqui a mesma coisa, eu vou repetir as características de cima. Então, aqui, ó, casado, solteiro, viúvo. E o de baixo também, repete. Então, sempre na mesma ordem, sempre um embaixo do outro. Beleza? Então, a parte de comissão, né? O estado civil deles, a gente já colocou aqui. E vamos para a segunda característica deles lá. Um é formado em engenharia, então vamos pôr Eng. Outra em medicina, vamos pôr Med. E outra administração, vamos pôr ADM. Vamos repetir essas informações embaixo uma da outra para cada um dos outros personagens do nosso problema. Fez isso, eu garanto que você nunca mais erra uma questão de associação na sua vida. Tá? Na prova é certeza que você não vai errar. A gente vai pegar aqui uma outra cor para caneta e vamos colocar as informações que o programa trouxe para a gente. Sabendo-se que o médico é casado, você não vai conseguir fazer nada com isso. O administrador é viúvo, também a gente não vai conseguir fazer nada com isso por enquanto. Breno é solteiro, então a gente vai vir aqui no Breno, ó, e vou marcar que ele é solteiro. O que o professor falou? Eu vou destacar, fazer aqui um quadrilátero, ó, retângulozinho, elimino na linha, elimino na coluna. É isso que o professor falou que você não pode deixar de fazer. Tá? Não pode deixar de fazer. Então fez isso, show. Agora vamos para o próximo. Alberto é viúvo. Vamos no Alberto, vamos destacar que ele é viúvo. Vamos eliminar na linha e vamos eliminar na coluna. Com isso, já explode que o Carlos é o casado. Olha que bonito. Estoura. Viu? Show de bola. Agora o que eu vou fazer aqui? Sabendo-se que o médico é casado. Então, o casado é o médico. Então, aqui o Carlos, ó, eu já vou colocar um retângulozinho aqui, ó. Elimino na linha, elimino na coluna. E o administrador é viúvo. O viúvo é administrador, ó. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Elimino na linha, elimino na coluna. Aqui, ó. Já estoura na cara que o cara aqui é um engenheiro. É correto afirmar. Agora a gente vai nas alternativas. Vamos lá. Pressão 12 por 8, calma e elegante, calma e elegância. Alberto é engenheiro? Não, Alberto faz administração. Errado. Muito bem. Breno é médico? Breno é engenheiro. Tá errado. Carlos é administrador? Carlos é médico. Tá errado. Breno é engenheiro? Breno é engenheiro. Opa, essa aqui é a verdade. Já era. Ganhamos. Vamos ver só a última. Carlos é engenheiro? Não, Carlos é médico. Aqui, ó. Como o professor falou, você nunca mais vai errar uma questão de associações na sua vida. Legal, né? Então, só para a gente finalizar aqui e destacar essa informação. Aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar os nomes, todas as qualidades na mesma linha e para todo mundo. E, finalmente, a gente vai destacar a informação que a gente tem certeza, colocando um círculo ou um retângulozinho. Eu gosto do retângulozinho. Depois eu elimino as opções na mesma linha e elimino as opções na coluna, porque é óbvio, se ele tem uma característica, ele não vai ter as demais e os demais também não vão ter a característica dele. A ideia sempre é essa. Eu sei que tem método que coloca o SN. É bom, eu usava esse método também no passado. Só que esse método ele tem uma vantagem, ele estoura a qualidade na sua cara, ela vai aparecer para você. Você já vai ver lá tudo escrito bonitinho, vai ficar pronto. É extraordinário. Beleza? Então vamos voltar aqui e vamos para a próxima questão. Questão número 2. As amigas Maria, Neuza, Olga, Pilar e Rosa nasceram nos dias 20 de 2 de 96, 12 do 3, 20 do 3, 12 do 4 e 23 do 4. Não necessariamente nessa ordem. Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Maria e Olga nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Pilar e Rosa nasceram também no mesmo dia, mas em meses diferentes. A amiga mais jovem é, olha quanto nome. Complicado, né? Paga bem,
tem que passar por esses estresses aqui. Mas vamos lá, vamos colocar aqui os nomes, como o professor falou. Vamos colocar a Maria, vamos colocar a Neuza, vamos colocar a Olga, vamos colocar a Pilar e finalmente vamos colocar a Rosa. Como o professor vai trabalhar? Com todas as datas. Então aqui vai ficar 20/2. Vou fazer igual está lá. 20/2 de 96, 12/3 de 95, 20/3 de 96, só para não perder aqui, 12/4 de 95 e 23/4 de 96. E agora a gente vai repetir para cada uma delas. 20/2 de 96, 12/3 de 95. O professor quis fazer esses primeiros demonstrando para você e mentalmente aí, né, acompanhando a explicação, e seu cérebro já ir se acostumando com esse processo. Ah, se quiser dar uma avançada aí na resolução, se você achar que é conveniente, né, não ficar vendo o professor escrevendo um monte de data, mas é para você sentir aí o que você faria na prova. Ainda falta a Pilar, eu vou agora colocar um embaixo do outro. Eu acho que vai ficar mais ligeiro. 12/3 de 95, 12/3 de 95, 20/3 de 96, 12. Aí você pode falar, nossa, mas eu vou perder muito tempo fazendo isso. Não vai. Você vai deixar o terreno pronto. Opa, 23. 23, 4, 96. Vai deixar o terreno pronto para acertar a questão. Pode ter certeza. Na prova, o ideal é você fazer isso um pouquinho mais forte, né? E se puder levar lápis, né? Se puder levar lápis, aí complicou, né? Se puder levar lápis, o professor não confesso que eu não sei se está previsto no edital levar um lápis, mas escreveria mais forte e com lápis mais fraco, caso de conflito você poder apagar, tá? Mas o ideal aqui é pressão 12/8, como o professor falou, calma, e vai fazer. Então vamos lá. Pegando as informações, Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então elas, né, a Maria e a Rosa, justamente os extremos que ele ofereceu, elas têm que ter o quê? Nascido no mesmo mês. Então a única possibilidade de elas terem nascido no mesmo mês é se nascerem 12/3 e 20/3, ou 12/4 e 20/4. Então elas não podem ter nascido no dia 22, elas têm que ter nascido no mesmo mês. Então 20/2 não pode ser data de nascimento para elas. Tá? O 12/3 e 22 poderia ser, 12/4 e 23/4 poderia ser as opções para ela, tá? Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então vamos olhar a Neuza e a Olga. Elas nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então aqui, elas não podem nascer também no dia 20/2. A Neuza e a Olga no dia 20/2. Por quê? Porque elas não conseguiriam, né, nascer no mesmo mês. Então elas também têm que nascer ou 12/3 ou em algum dia do 4, ou mês 4, né? Mas em anos diferentes. Então, beleza. Então, já sabe o seguinte, que a Pilar é quem nasceu no dia 20/2 de 96. Já aqui as outras opções, tá? Para ela. Tá bom. Maria e Olga nasceram no mesmo dia. Então, vamos olhar a Maria e a Olga. Elas têm que ter nascido no mesmo dia. Então, elas nasceram ou no dia 12 de março e no dia 12 de abril. E não vai ter opção de ser no dia 20, ó. Então, a Maria não pode ter nascido no dia 20. Certo? Por quê? Elas têm que necessariamente nascer no mesmo dia. Então, não pode ser no dia 20/3, nem aqui. E também não pode ser no dia 23/4. Por quê? Porque eu tenho que ter nascido no mesmo dia. Então, essas duas opções aqui, 23/4, sai para Maria e sai para a Olga, certo? Então, a Maria e a Olga nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Então, uma nasceu no dia 12/3 de 95, a outra nasceu no dia 12/4 de 95, certo? Vamos seguir aqui. Pilar e Rosa também nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Pilar e Rosa nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Como eu sei que a Pilar nasceu no dia 20/2, eu vou marcar que a outra nasceu no dia 20/3. A Rosa. Olha que bonito. Isso aqui eu vou tirar na coluna e vou tirar na linha daqui.
certo? E agora vamos dar mais uma analisada aqui. Nós já tiramos essas idades, agora a gente está com 12 do 3, 12 do 4, 12 do 3, 12 do 4, 12 do 3, 12 do 4 e 23 do 4. Vamos lá então. Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então, Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então, se ela nasceu no dia 20 do 3, a Maria tem que nascer também no mês 3, certo? Por isso que, às vezes, a gente vai ter que ler de novo o problema, porque as estimações elas vão ajudar nas primeiras considerações, ou nas considerações que nós temos no problema. Então, com essa informação agora, que a Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, e como eu cheguei à conclusão de que a Rosa nasceu no mês 3, então a Maria tem que nascer no mês 3. Vou marcar aqui para ela. Beleza, agora elas nasceram no mesmo mês. Não esquece de tirar na linha e de tirar na coluna. Fechou. Bonito. 20 do 3 está aqui. Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então, o que eu vou ter aqui? E Olga, a Olga já está aqui, ó. Ela nasceu dia 12 do 4. Ai, que bonito, ó. Já tinha fechado, ó. Aqui já foi. E aqui, ó. Olha só. Tranquilo. Só anotando as informações, a gente já ganhou todas as idades aí, ó. A amiga mais jovem é aquela que nasceu por último. Então, a gente vai ter que olhar aqui a idade mais nova aqui. Ó. Então, 12 do 3, 23 do 4 de 96, 20 do 3 é aqui, ó. É a Neuza. Neuza foi a amiga mais jovem. Então, percebeu que parece que a gente vai travando, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai conseguindo ir eliminando. E agora só vamos fazer um check no final, para ver se a gente deu tudo certo mesmo. Então, vamos lá. Maria e Rosa nasceram no mesmo mês. Então, vamos pegar a Maria e a Rosa. Nasceram no mesmo mês e em anos diferentes. Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então, Neuza e Olga nasceram no mesmo mês 4, anos diferentes. Maria e Olga nasceram no mesmo dia. Maria nasceu no dia 12, Olga nasceu no dia 12. Então, beleza, tranquilo, bateu. Pilar e Rosa nasceram também no mesmo dia. Pilar nasceu no dia 20, Rosa nasceu no dia 20 também. Ó. Fechamos o problema. Viu que não tem dificuldade aplicando o método. Coloca, vai associando o que você tem certeza, eliminando aquilo que você dá na coluna, e você vai explodir as respostas. Esse é um tipo de problema que, às vezes, a gente não consegue fechar porque fica faltando uma informação. Aí, nesse caso, tem que criar uma hipótese. Tá? Não foi o caso aqui. A questão ocorreu tranquila. Vamos seguir. Agora já o professor já vai colocar uma tabelinha aqui para a gente ganhar tempo. Tá? Então, Alberto, Breno e Carlos pretendem viajar nas próximas férias e irão para cidades diferentes, Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, utilizarão meios de transporte diferentes, ônibus, carros e avião. Não necessariamente nessa ordem. Breno vai de ônibus, Alberto vai para o Rio de Janeiro e quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. É correto afirmar? Vamos lá. Então o professor colocaria os 3 nomes aqui, a gente escreve os 3 nomes. RJ, Floripa, BH, para os 3. Ônibus, carros e avião, para os 3. Acho que essa parte aqui já está dominada, certo? E vamos agora atrás das informações. Breno vai de ônibus. Então, vamos pegar o Breno aqui. Vamos destacar o ônibus para o Breno. E faz o que agora? Isso aí. Elimina na linha, elimina na coluna, elimina na linha, elimina na coluna. Então, tá aqui. Alberto vai para o Rio de Janeiro. Então, Alberto vai para o Rio de Janeiro. Vamos circular o Rio de Janeiro aqui. Elimina na linha, elimina na coluna. E quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. O que vai acontecer aqui? A gente precisa colocar o carro para quem viaja para Belo Horizonte. Mas olha só, Belo Horizonte, eu só vou ter uma opção para o carro. Ó, eu tenho 2 opções abertas para Belo Horizonte, mas só uma para carro. É esse cara aqui, ó. Então eu vou ter que amarrar essas 2 condições. Porque se eu marcasse o carro aqui, ó, eu não conseguiria porque o Belo Horizonte já foi eliminado. Se eu não consigo marcar o carro aqui, então eu não consigo associar com Belo Horizonte. Aqui eu consigo marcar o carro. Então eu vou marcar o carro aqui, ó. Percebeu essa maldadezinha aqui? E aqui eu vou marcar Belo Horizonte. Vamos eliminar na linha e na coluna. Aqui vai ficar faltando eliminar só na coluna e aqui na linha. E já estourou o avião aqui, ó. Avião. Vamos olhar agora aqui, ó. O que ficou faltando aqui é Floripa, para fechar. Fechamos as cidades, fechamos os meios de transportes. Agora a gente vai julgar as alternativas. Aqui ele vai colocar o E, que é um conectivo que a gente vai ver na aula de lógica da argumentação. Mas não é por isso que você vai ficar do outro lado desesperado, porque eu vou dar as informações que são necessárias para você acertar. A gente já vai ganhar conhecimento para essa aula lá na frente. Aqui a gente sempre ganha.
Quando eu tiver o E, esse conectivo E, o E ele tem uma característica, ele só é verdadeiro a frase inteira, né? A proposição inteira, a oração inteira. Ela só é verdadeira se tudo for verdade. Por quê? Porque pode ser que a FCC coloque o ou, que é a pegadinha geralmente. No ou, um verdadeiro deixa verdadeiro. Ou a outra afirmação, só é falso se tudo for falso. For falso. Isso é importante que você domine, tá? Se tudo for falso. Aqui eu vou pôr também do E, essa afirmação que eu coloquei aqui, ó. Um falso deixa falso. Se a gente pegar essas duas relações, a gente já acerta. Então, se você estiver fazendo as anotações aí, pode anotar isso que é o mais importante. O E só é verdade se tudo for verdade. Um F fica F. Um falso é falso. O OU só é falso se tudo for falso. Um V deixa V. Tá? Lembrando que isso aqui está na plataforma, os PDFs estão lá aqui nos arquivos complementares, né, nos documentos complementares, e vai ter o PDF limpo, tá? As slides sem anotação e os slides com a anotação do professor, tá bom? Então você vai ter a opção de poder refazer e também poder ver como eu resolvi as anotações que eu deixei aqui, tá? E ficou alguma dúvida? Entre em contato comigo pelo Instagram, entre em contato comigo pelo WhatsApp, entre em contato comigo de qualquer jeito. Eu vou tirar a sua dúvida. É o compromisso que eu tenho com qualquer aluno. Vamos lá. Alberto vai de avião? Vamos olhar. O Alberto vai de avião para né, colocou o E, para e Breno vai para o Rio de Janeiro? Então vamos lá. O Alberto vai de avião, isso é verdade. Com verdade aqui. O Breno vai para o Rio de Janeiro? Não, o Breno vai para Floripa. Então isso aqui ficou falso. Então eu tenho verdadeiro e falso, aí já era. Um falso deixa falso. Só vai ser verdade se tudo isso for verdade. Ah, não é. B, Alberto vai de avião? Isso é verdadeiro. E Breno vai para Florianópolis? Opa, isso também é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, essa é a correta. Show, né? Carlos vai de... Agora vamos só confirmar se a gente não fez besteira, mas eu garanto para você, é sem erro. É a letra B a resposta correta. Carlos vai de avião. Vamos lá. Carlos vai de avião. Ele vai de carro. Isso aqui é falso. Só vou dar uma olhadinha aqui ao conectivo. Conectivo é E. Opa, deixou aparecer um falso. Ficou falso. Vamos lá. Alberto vai de ônibus. Alberto vai de avião. Isso aqui é falso. Colocou um E. Um falso é falso. Aí é. Carlos vai de avião. Carlos vai de carro. Isso aqui ficou falso. Apareceu um E. Então, um falso é falso. Essa já é. Garanto para você que a resposta 3, ou a resposta 3 é a B. É a emoção de estar dando essa primeira aula para você. Mais uma. Carlos, Danilo e Eduardo. Ele gosta de Eduardo nas questões. O professor separando aqui viu que o Eduardo aparece em todas. Então, um bom sinal. O Eduardo no problema, Eduardo resolvendo o problema. Então, vamos lá. Carlos, Danilo e Eduardo vão prestar vestibular no próximo ano para engenharia, oceanografia e geografia. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, os cursos pertencem a 3 universidades diferentes: Uniazul, Univerde e Unibranco. Danilo vai prestar na Uniazul, Carlos quer ser engenheiro e quem quer ser geógrafo vai para a Unibranco. Está correto afirmar que, o professor já colocou uma tabelinha aqui para te ganhar um tempo: Carlos, Danilo e Eduardo, engenharia, oceanografia e geografia. Uniazul, eu coloquei azul, Univerde, verde e Unibranco, branco. Então vamos lá pegar as informações. Danilo vai prestar na Uniazul. Então vamos lá no Danilo, vamos marcar azul para ele. O que a gente faz agora? Isso, elimina na linha e na coluna. Não deixa de fazer isso, certo? Carlos quer ser engenheiro. Então o Carlos, ele quer ser engenheiro, vai fazer a faculdade de engenharia. Vou tirar as outras opções, porque ele não vai fazer as outras opções, e os outros não vão poder fazer engenharia, certo? E quem vai ser geógrafo vai para a Unibranco. Tá bom, então vamos olhar aqui agora. Mesma coisa, outro problema. Eu tenho que pegar o branco, né? Esse aqui não pode ser. Então eu tenho o branco para o Carlos ou o branco para o Eduardo. Só que quem quer fazer for para fazer o Unibranco vai ser geógrafo. Não pode ser esse aqui, ó, porque se eu marcasse o branco aqui, ó, já seria quem está fazendo engenharia. Então não pode ser o branco aqui. Eu tiro o branco aqui
Já explode o verde aqui, ó. A linha já está eliminada, eu vou eliminar a coluna. Já explode o branco aqui, ó. E aí, como quem quer fazer geografia está na Unibranco, então na Unibranco é geografia, eu já marco a geografia aqui, elimino na linha e na coluna e magicamente sobra a oceanografia. É muito gostoso fazer isso aqui. Fechamos aqui as 3 faculdades, as três carreiras, né? As 3 possibilidades de formação aí e as faculdades, as universidades. Vamos para as afirmações. Aqui também, ó, ele está usando o E, o E, o E, o E e o E. Não usou o ou, tá? O ou tem que tomar mais cuidado, porque no ou, se aparecer um verdadeiro, fica verdadeiro. Então, aqui aparecer um falso, a afirmação já vai ser falsa. Carlos vai prestar vestibular na Univerde. Carlos vai prestar vestibular na Univerde. E Danilo na Uniazul. É essa aqui. Dá o maior medo marcar nesse tipo de problema a letra A. Dá mesmo, a gente fica desconfortável. Logo na A. Mas vamos avaliar uma por uma, tá? Danilo vai prestar vestibular para oceanografia. Vai prestar para oceanografia, isso é verdade. E, vamos ver, Eduardo vai prestar vestibular para geografia na Univerde. Olha aqui a pegadinha. O Eduardo vai prestar geografia, mas na Unibranco. Olha, só aqui no finalzinho que ficou falso. Fechou? Aí ficou tudo falso. Um falso deixou tudo falso. Então a B não é. A C. Carlos vai prestar vestibular para engenharia na Uniazul. Então vamos para o Carlos. Engenharia, mas na verde. Então essa é falsa. Colocou um E, um falso, fica falso. Show. Carlos vai prestar vestibular na Univerde. Opa, isso está certo. E Eduardo vai prestar vestibular para oceanografia. Eduardo é geografia. Então essa aqui ficou falsa. Apareceu um E, já era, tudo falso. Carlos vai prestar engenharia. Carlos vai prestar engenharia, isso é verdade. E Eduardo vai prestar vestibular na Uniazul. O Eduardo vai prestar na Unibranco. Essa é falsa. Também está errado. Então, garantimos aí que a A é a correta. Show, né? Vamos fazer mais uma. 3 amigos, Leonardo, Marcelo e Nelson, marcaram o almoço na casa de um deles. Os amigos combinaram de cada um trazer um prato salgado, dentre carne, torta e farofa, uma bebida, dentre suco, refrigerante e vinho, e uma sobremesa, dentre bolo, pudim e frutas. Não houve repetições entre o que os amigos trouxeram. Leonardo levou frutas, quem trouxe suco trouxe também carne, Nelson trouxe farofa e não trouxe pudim, Marcelo não trouxe carne. A partir dessas informações, conclui-se necessariamente que, bem legal. Então eu coloquei os 3 nomes, aqui apareceu mais uma característica, então ficaram 3 colunas. Na prova, nomes, características para todos eles, separa por coluna. Vou dar mais uma dica aqui, se porventura estiver falando de roupa, uma está usando calça azul, camisa azul, você marca em cima, essas que repetem, eu vou ter azul em 2 colunas, escreve em cima o que é calça, o que é camisa, para você na hora que fizer não se perder. Porque no final o problema pode perguntar, Maria usa calça que cor? Você não sabe qual coluna que você marcou para calça e para camisa. A não ser que você faça de uma ordem que você se lembre, tá? Isso é importante. Mas quando tiver características que vão aparecer em mais de uma qualidade, em mais de uma coluna, é bom marcar em cima o que é, para não se enrolar e não se perder na hora de ter que responder, tá? Vamos lá. Vamos colocar as informações aqui, elas começaram aqui. Leonardo trouxe frutas. Então, o Léo trouxe frutas. Vou marcar aqui frutas para ele. Tiro na linha, tiro na coluna. Beleza. Quem trouxe suco também trouxe carne. A gente não vai conseguir fazer nada por enquanto com isso. Nelson trouxe farofa. Nelson trouxe farofa. Vamos pegar a farofa aqui. Tira a farofa na coluna, tira na linha. E não trouxe pudim. Olha, o Nelson não trouxe pudim, então Nelson trouxe bolo. É muito legal. Tira o bolo na coluna, olha aqui. Ó. Já sei quem levou, o que cada um levou de sobremesa. Marcelo não trouxe carne. Marcelo não trouxe carne. Bom, tiro a carne aqui, a torta é o que sobra aqui, marca a torta, tiro torta em cima, marco carne para o Leonardo. Acabou os salgados. A partir dessas informações, conclui-se necessariamente que, como acabou, ainda está faltando ali um caminho, vamos voltar para o começo.
Quem trouxe suco também trouxe carne. Então, carne foi quem trouxe suco. Vou marcar o suco aqui. Vamos tirar na linha e na coluna. Muito bem. Nelson trouxe farofa e não trouxe pudim. Marcel não trouxe carne. E a partir dessas informações conclui-se que eu acho que a gente não conseguiu fechar aqui o refri e o vinho. Ele não falou em nenhum momento aí quem poderia ter trazido. Vamos só lembrar, Leonardo trouxe frutas, tá marcando. Quem trouxe suco também trouxe carne, então tá aqui. Nelson não trouxe farofa, não trouxe pudim. Marcel não trouxe carne. O que é interessante, o que vai confirmar essa possibilidade em aberto aqui, é justamente essa palavrinha aqui, que é um advérbio, né? Necessariamente. Isso já dá na cara realmente que tem alguma coisa que a gente não vai poder concluir. Eu só vou poder concluir necessariamente o que eu marquei. Então, na prova, fica uma dica, vai servir para todo o conteúdo que vocês vão ter lá. Apareceu a palavra necessariamente você vai ter cuidado. Necessariamente tem uma pegadinha ali. Fechou? Ainda mais em lógica, em matemática, necessariamente tem muito peso. Então vamos lá. Necessariamente, quem trouxe bolo, trouxe também refrigerante? Vamos olhar, ó, o bolo. Não dá para garantir, ó. Ó a pegadinha, logo na A. Quem trouxe bolo, trouxe refri? Não sei, pode trazer o refri ou o vinho. O que eu sei, não levou suco. Então essa aqui não pode ser. Nelson trouxe vinho e bolo? Nelson trouxe bolo, mas e o vinho? Não consigo dizer. Essa não é. Marcelo trouxe torta e refrigerante? Marcelo trouxe torta, também não consigo dizer. Não dá, necessariamente não sei. Mas Leonardo trouxe carne e suco? Leonardo trouxe carne e suco. Isso necessariamente eu posso afirmar que é verdadeiro. Certeza. Leonardo, levou carne e suco. Show, né, gente? Nossa, chega até arrepia. Quem trouxe, arrepia mesmo. Quem trouxe torta, trouxe também vinho? Ele pegou muito em cima disso, ó. Quem trouxe torta, trouxe vinho? Não dá para garantir isso. Então essa também não é. Então tá aí. O professor colocou 5 exercícios bem interessantes aí, que fecha o edital, essa parte de relações entre pessoas. Nós vamos ter mais 2 aulas, agora com exercícios complementares. Não tem teoria sobre associações. Associações é isso mesmo, é mão na massa, tá? É vir aqui, fazer exercício e treinar. O que eu vou pedir para você, para a gente encerrar essa aula, é aula dada, é aula revisada. Então, refaça os exercícios. Não busque ainda questões diferentes. Não faça isso. Refaça essas que o professor colocou aqui. Deu dúvida? Você tem aqui o recurso de ver a aula de novo. Tem o recurso de ver a anotação do professor de novo. Ver onde foi que você... O que você marcou que eu não marquei? Aí quando você conseguir fazer essa aula e as outras 2 aulas, tranquilamente, já vão ser 15 exercícios. Você já consegue fazer os 15 sem errar? Aí pode pular da montanha que você já está pronto para voar. Fechou? Pode ir lá e fazer os demais, entrar lá no concurso, onde tiver questões, e vai fazendo questão de associação. Recomendo também fazer as da Banca Vunesp, porque a similaridade é enorme com esse tipo de conteúdo. As da Vunesp, às vezes, até mais difíceis. Então, esgotou, você não tem mais associações FCC, associações Vunesp, se divirta lá, vai ter muita questão legal para você, tá bom? Te vejo na última aula, ou te vejo na próxima aula. Espero que você tenha gostado e para cima, vamos ganhar essa vaga. Valeu!